E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Diogo Explorador, professor de matemática e estou resolvendo as questões de matemática do CNU, Concurso Nacional Unificado. Hoje eu vim resolver a questão 17 da prova 1. Lembrando que se tu pegou outra prova, pode ser que seja outro número essa questão, né? Mas a questão que eu vou resolver, ela diz o seguinte: em uma loja, o preço de um determinado produto sofreu um desconto de 20% e passou a ser R$ 36. Mais tarde, no entanto, viu-se que o tal desconto havia sido dado por engano e que o correto era que fosse dado um aumento de 20% no preço original do produto. Se o engano não tivesse ocorrido, então, após o aumento, o preço do produto em reais seria... Bom, aqui a gente vai ter que fazer alguns cálculos, né? Primeiro calcular o desconto, depois a gente vai descobrir o preço original e depois, ver qual seria o preço correto que essa loja deveria ter colocado no produto. Vamos fazer isso então, uma coisa de cada vez. Em uma loja, o preço de um determinado produto sofreu um desconto de 20% e passou a ser R$ 36. A gente sabe qual que era o preço antes? A gente não sabe, então a gente pode colocar como se fosse X. Era um preço que a gente não conhece, X. E ele sofreu 20% de desconto, isso significa o quê? Que esse preço ele foi multiplicado por 1 menos 20%. Já vou explicar por quê. Isso aqui foi igual a 36. Se eu pegar o preço R$ 10, por exemplo, e multiplicar por 1, ele vai continuar sendo R$ 10, né? Exatamente. Só que a gente viu que ele sofreu um desconto de 20%. E 20%, olha o que a gente está falando, 20%. 20 por 100. É pegar 20 e dividir por 100. Então, ele sofreu um desconto, a gente tem que subtrair desse 1 aqui 20%. Então, se a gente pegar 20 e dividir por 100, é só a gente andar com a vírgula duas casinhas, a gente vai descobrir que é a mesma coisa que 0,2. Então, eu posso apagar isso aqui e reescrever como 0,2. Então, a questão que a gente está resolvendo aqui é o seguinte: x vezes 1, que era o preço original, menos 0,2, que é o desconto, igual a 36. Então, se eu fizer 1 menos 0,2, eu vou ver que dá 0,8. Então, eu estou falando que x vezes 0,8 é igual a 36. Como eu quero descobrir o x, eu tenho que isolar ele. Então, vou passar esse 0,8 para o outro lado, dividindo por 0,8 dos dois lados. Então, eu vou ter que x é igual a 36 dividido por 0,8, né? Passei mudando, né, a nossa operação aqui, que antes era multiplicação, acaba virando divisão. Agora, para a gente descobrir o nosso valor de x, que era o nosso preço inicial, eu tenho que dividir 36 por 0,8, o que é complicado. O que eu posso fazer para aliviar e resolver a nossa vida aqui? Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 10. Isso vai manter a nossa igualdade e a gente vai chegar no resultado mais fácil. Então, se eu fizer 360 dividido por 8, eu vou ter que 4 vezes 8 dá 32. Vai sobrar 4 abaixo 0. E 5 vezes 8 dá 40. E a gente vai chegar que o nosso preço inicial era 45. Viu-se que tal desconto havia sido dado por engano e que o correto era que fosse dado um aumento de 20% no preço original. Então, se o nosso preço original era 45, deixa eu apagar tudo aqui, para a gente liberar espaço. E aí, o que a gente tem? Que o nosso preço original é igual a 45. Isso que a gente acabou de calcular. Só que o correto era que a loja queria dar 20% de acréscimo, né? Um aumento no preço. Então, a nossa lógica vai ser um pouco parecida. A gente vai pegar o preço 45 vezes 1 para ser o nosso preço inicial. Só que agora é mais 0,2. 20% é 0,2, lembra? Mais 0,2. Então, a gente vai ter o nosso preço original mais o aumento. E isso vai ser igual a x. Agora, nosso x já está isolado. Basta a gente resolver isso aqui. 1 mais 0,2 é 1,2. Então, a gente tem 45 vezes 1,2 é igual a x. Agora, basta eu multiplicar 45 por 1,2. E eu terei 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9.
Ok. Acrescento um 0, 5, 4. Estou falando aqui de 0, 9 mais 5, 14, mais 1 aqui, 4 mais 1, 5. Só que eu tenho que ajustar a vírgula, porque a gente tem uma vírgula aqui, então eu estou falando de R$ 54. Se o engano não tivesse ocorrido, então, após o aumento, o preço do produto em reais seria R$ 54. Alternativa B. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da questão e vejo vocês numa questão futura aí.